Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o porquê das coisas a gente nem sempre tem que entender e nem precisa, tá? Ai, por quê? Por quê? Por quê? É importante tu viver em paz, ser feliz, dar tudo certo, entendeu? Sabe aquela história de que a curiosidade matou o gato? Pois é, hoje a gente tem sofrimento, tem tragédia, tem morte, tem horrores no mundo por culpa da curiosidade que matou a humanidade inteira, né? Todo mundo hoje morre e a gente sabe que ninguém fica para semente. Se Jesus estiver voltando logo, muita gente vai subir, vai ser arrebatada, outros vão ficar na tribulação. Mas o normal de geração em geração desde o Éden é a morte, né? Por quê? Porque a curiosidade de Eva levou ela e o Adão, em vez de não comer, comeu também. E a gente tá nisso aí, né? Então tá lá em Gênesis 3. Tentação de Eva e queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Quer dizer, o diabo já vem sempre vendendo que Deus é ruim, sendo que ele que estava olhando o homem e a mulher felizes no jardim, no Éden, e o diabo tá louco de inveja, né? Então a inveja dele, a maldade dele, ele quis projetar em Deus, dizer que o diabo é ruim, é assassino, é ladrão, é destruidor, mas ele quer dizer que é Deus, sempre, tá? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus deixa bem claro: comer vai morrer. Não te mexe com o que não te interessa, vai cuidar da tua vida, vai ser feliz, vai cuidar das tuas coisas, sai fora. Entendeu? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Né? Então o diabo vem mentir que se comesse a gente ia ser como Deus. A gente é como Deus, agora eu posso sair voando daqui? Não posso. Eu posso fazer assim com a minha mão e, sei lá, e criar um universo, porque Deus criou com a palavra. Não posso, a gente não é como Deus, a gente só morreu e se ferrou, né, na verdade. Aí o diabo é mentiroso, né, e pai da mentira. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Ela botou o zoião ali, tinha um monte de coisa para ela comer, né? Um jardim inteiro para ela comer à vontade. Ela ficou... caiu na pilha do diabo, né? A serpente é o diabo. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. Ficou babando aí. Não é para mim ter, mas eu quero. Idiota. E deu também a seu marido, ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, tá? Isso aqui eu acho bem legal, essa parte aqui que Deus continua, Deus não muda, né? Então Deus sempre gostou do entardecer, assim, que todo mundo fica, ai, coisa linda, eu adoro ver o pôr do sol. Tu adora ver o pôr do sol porque naquele pôr do sol, quem é que passeia na terra, continua passeando na terra para falar com o homem é Deus. Aquela presença gostosa que não é o céu que tu olha, né? Eu sou de Porto Alegre, daí diz que o pôr do sol do Guaíba é o mais lindo do mundo, porque fica lindo mesmo. Mas não é isso aí que tu tá babando, entendeu? Isso é lindo, foi Deus que fez, mas é a presença dele que passeia na terra. Deus não mudou, tá? Então, se quiser orar no cair da tarde, né, que o judeu considera que o dia termina e a noite começa no cair da tarde, tá? Que é a virada de um dia pro outro. Quando vai o sol e anoitece. Então, seguindo, né? E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Então, quando a pessoa peca, ela se afasta de Deus. Ela fica com vergonha, fica constrangida. E ir para a presença de Deus. Quem já foi, já teve na presença e saiu, é difícil voltar para a presença de Deus, tá? Não só a vergonha, o constrangimento, mas também tem a atuação dos demônios que não querem que tu volte. Tem mais isso. É bem difícil, então é melhor não sair, tá? Porque voltar é difícil.
E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Quem que pode se esconder de Deus, né? Só que eles não tinham Bíblia, né? Estavam no Éden, não sabiam de nada. Então ele achou que ele podia se esconder, imagina. Você não se esconde, eu não me escondo ninguém. E disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E aí tu vai, que Deus mata um animal e veste eles e tal, né? E a partir dali entra a morte. Então não é pecado usar roupa de couro, porque o próprio Deus usou um animal, o couro do animal para fazer roupa. E aí vai, tá? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dar que é assim, o cristianismo, conhecer a Deus, cada um de nós, eu falar para ti, e tu não conhecer, não buscar a tua experiência, no final é tipo assim, eu tomo água e tu morre de sede. Tu tem que buscar ler Bíblia, orar e falar com Deus. Uma coisa que eu vou falar que eu fiz, né, uns 20 anos atrás, que eu tava vendo algumas coisas assim no meu, como é que chama, minha constelação familiar entre os parentes, família e parente. Eu tava vendo, tem coisa que não fecha aí, tem coisa que não fecha. O que faz para resolver? Como se eu pudesse resolver alguma coisa, né? E aí eu, em vez de orar, Deus resolve isso, botar nas mãos de Deus. Deus, isso aqui eu não tô gostando, aquilo eu não tô gostando, Senhor, isso aqui tá trazendo sofrimento, isso aqui traz problema. Eu comecei a querer fazer e resolver. Eu comecei a querer interferir nas coisas e botar a mão mesmo, ir pra frente e resolver, e solucionar isso, solucionar aquilo. E aí eu parei e perguntei assim, um dia eu parei e disse assim: Olha, Jesus, eu quero entender tudo. Aí Deus me perguntou: Tu quer saber? Tu não tem condição de saber. Eu disse: Meu Deus, eu quero saber tudo. Aí Deus falou: Tu tem certeza que tu quer? Eu posso te dar, mas tu vai te arrepender. Eu disse: Eu não quero saber, eu não me interessa. Ai, que adianta eu não saber e ficar sofrendo? Só que adiantaria se eu tivesse orado, se eu tivesse colocado nas mãos de Deus, se eu tivesse jejuado. Bom, o que aconteceu? Deus me mostrou tudo. Eu passei eu não sei quantos anos, sabe aquelas pessoas que andam na rua que tremem o pescoço assim, ó? Caminha assim. Eu fiquei em choque. E eu soube tudo. E até hoje, às vezes eu nem quero que Deus me mostre as coisas e Ele me mostra tudo. Eu sei de tudo e Ele me revela. Hoje, claro que depois de muito tempo eu já tenho sustentação emocional para saber das coisas, mas eu era muito mais feliz quando eu não sabia. A minha vida era muito melhor quando eu não sabia, que eu andava pulando como se eu vivesse num jardim feliz, que eu era bem mais feliz, tá? Então não queira saber tudo, Deus não vai te revelar tudo e tem um porquê, porque tu não foi feito. Eu não fui feita, tu não foi feito, ninguém foi feito para esse mundo. Para que a gente foi feito? Foi feito para viver no Éden. A gente foi feito para não morrer, por isso que a gente não tolera a morte. Tem que fazer terapia no psicólogo. Tem que passar uma temporadinha, às vezes, tomando um remédio psiquiátrico, porque perdeu alguém que tu amava. A gente não foi feito para dor, a gente não foi feito para tristeza, a gente não foi feito para nada disso. A gente sabe para que a gente foi feito, para ser feliz, para não morrer, para conversar com Deus face a face, para ser amigo de Deus, para sentar e trocar uma ideia face a face com Deus. Foi para isso que a gente foi feito, tá? E o pecado nos separou de Deus. Agora não vai na lorota que tu quer saber tudo, tu não quer, tá? No final tu não quer. Tá? Que tu não tem sustentação. Que tu pode achar esse, aquele, o maravilhoso, a poderosa. Tu não é. Tu é simplesmente um ser humano e dentro de ti tu ainda é uma criança. E tu não suporta, às vezes, as realidades duras e verdades da vida. Tu não suporta. Tu não tem condição nem capacidade de saber de tudo. Então glorifica a Deus. Continua confiando em Deus. Aquilo que tu não entender, tu coloca nas mãos de Deus e diz: Senhor, eu não preciso entender, mas eu confio em ti. Eu confio que o Senhor vai resolver esse problema. Eu não preciso saber de tudo, mas eu vou confiar em ti.
E não me conta, Senhor, o que eu não tenho condição de saber. Me conta só as coisas que eu tenho condição de absorver e lidar com aquilo, tá bom? Então, qual foi o pecado do Éden? Desobedecer. Procura não desobedecer a Deus, tá? No outro vídeo eu falei sobre pornografia. A gente tende a ver os pecados sexuais como pecados, assim, porque é nojento, né? O corpo da pessoa é nojento, né? Como é uma coisa nojenta, que deveria ser entre marido e mulher, intimidade, e fora disso isso é nojento, tá? Fora do casamento é nojento, prostituição é uma coisa nojenta, pornografia é nojento, isso aí tudo é nojento. Então a gente tende a ver as coisas nojentas como os pecados, como se fosse o único pecado. Mas desobediência a Deus também é pecado, tá? Se Deus pede pra ti falar do amor dele e tu não prega pras pessoas, também é pecado. Se Deus fala pra ti ser honesto e tu apronta sem que ninguém saiba, também é pecado. Desobedecer a Deus é pecado, tá? Eu gosto muito de uma pregadora que é a doutora Edmeia Williams, que ela fala disso, eu aprendi foi com ela, que o pecado do Éden não foi usar droga, cheirar cocaína, não foi. Foi desobedecer uma coisa que Deus não mandou fazer. Então, pedir direção, o que eu devo fazer, as escolhas que eu devo fazer, passar pelo crivo de Deus, tá? Se ele aprova ou não. E se for da vontade dele que aconteça, se não for, elimina, Deus. Pode eliminar, eu não preciso entender. Tá bom? Abre mão de entender e aprende a confiar e colocar tudo nas mãos de Deus. Por hoje é isso. Um beijo. Tchau.